Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Nosso tema começa na página 214, pega lá para acompanhar comigo, e o assunto de hoje é trocas comerciais e culturais no mar Mediterrâneo. A pergunta que norteia a aula de hoje é a seguinte: qual tem sido a importância do mar Mediterrâneo ao longo da história? Numa breve localização, o mar Mediterrâneo é um mar gigantesco que tem entre o continente europeu e o continente africano. Também temos o continente asiático ligado a ele no seu extremo leste. E por que falar dele? Porque ele tem uma importância gigantesca para os povos da antiguidade e na Idade Média não vai ser diferente, que é o assunto que a gente está estudando há um tempo já. No primeiro parágrafo fala que, desde a Idade Antiga, o mar Mediterrâneo tem sido um local de integração e intercâmbio entre diferentes povos. Várias civilizações da Europa, da África e do Oriente Próximo, ou seja, a região é, do Oriente Médio, né, lá na Ásia, eles construíram sua história econômica, política e cultural a partir de atividades relacionadas à presença do mar Mediterrâneo. E ele dá alguns exemplos no parágrafo 2. Os fenícios fazendo comércio neste mar, a civilização micênica, os gregos espalhando a sua cultura, sua filosofia, sua forma de cultura pelo mundo na região. Também vai ter o exemplo de Roma no século 3 e 2 a.C., expandindo seus territórios, fazendo guerra contra os cartagineses, que eram um povo do norte da África. Enfim, o mar Mediterrâneo se torna essa ponte aí entre esses três continentes, entre várias civilizações. Na página 215, vai falar que Roma tinha o seu comércio forte, porém, no século III começa o processo de ruralização, que você já estudou um tempo atrás, e aí a base da economia vira a agricultura, a plantação, o ambiente agrícola. E fala que o principal destino da grande produção agrícola e pecuária no mundo romano eram as cidades, ou seja, o abastecimento da população urbana. E aí ele vai te mostrar na próxima página a importância do mar Mediterrâneo nesse momento. Na página 216, fala o seguinte no primeiro parágrafo: imagine a quantidade de alimentos e outros artigos necessários ao abastecimento desse grande mercado. Por isso, ou para isso, uma ampla rede de vias comerciais era usada para transportar produtos até a capital e outras cidades, obtidos dentro e fora dos limites imperiais. Então ele fala, por exemplo, que eles buscavam marfim na África, seda no Oriente, cerâmica na Grécia, cereais na Espanha e também no norte da África. Enfim, o mar Mediterrâneo torna-se essa ligação de Roma com vários locais ali para o seu abastecimento. No parágrafo 2 fala que então o comércio e as cidades começaram a decrescer, teve o declínio, né, que vai culminar na queda de Roma, mas isso começa com uma crise, principalmente no século III, fala das invasões, das incursões germânicas, criando um ambiente de insegurança e as pessoas então fugindo para o campo no processo chamado de ruralização. E aí, fala também que não havia dinheiro suficiente para controlar um vasto império, o ouro estava escasseando, estava acabando ou estava diminuindo, o mundo romano entrando em crise. E a pergunta que vem é, tá, quem é que vai dominar o mar Mediterrâneo depois de um tempinho, então, já que Roma era considerada, apelidou o mar Mediterrâneo de nosso mar. De quem vai ser esse mar agora, entre aspas, né? Na página 216 ainda vai falar que esse mar vai se tornar, entre aspas, dos árabes muçulmanos. Diz assim: o declínio do comércio e a ruralização da economia se aprofundaram nos primeiros séculos da Idade Média. Apesar disso, o comércio dos europeus ocidentais com o Oriente, através do mar, manteve-se mesmo fraco até fins do século VI. Reis, senhores de terra e a igreja compravam alguns artigos de luxo fornecidos principalmente por comerciantes sírios. E aí ele vai falar dos árabes. Com o esgotamento das reservas de ouro, o fraco comércio dos europeus com o Oriente praticamente desapareceu. O Ocidente cristão viveu nesses 2 séculos o período mais rural e agrícola nessa história. Aí vem o ponto-chave. Nesse momento, os árabes muçulmanos assumiam o controle do comércio no mar Mediterrâneo. Então, não esqueça, depois de Roma, depois da queda de Roma no século VII, principalmente, começa o domínio árabe e muçulmano nessas terras. Nessas terras não, né? O controle de rotas comerciais no mar Mediterrâneo. Nesse momento, os árabes muçulmanos eles prosperam muito. Dá um exemplo na página anterior de cidades como Cairo, Fez, Tunis, Timbuktu, Córdoba, Damasco, Bagdá, enfim, diversas cidades onde o mundo árabe acaba prosperando por conta do comércio, não só por conta do comércio no Mediterrâneo, mas ele é um dos fatores aí primordiais. Na página 217, vai falar que o Mediterrâneo não foi apenas via marítima do comércio.
Ele também foi caminho de expedições de conquista territorial, já que os árabes começaram um processo de dominação de várias áreas, eles vão expandir a fé deles, mas eles vão expandir também o domínio político sobre a região que ele vai falar agora. Por exemplo, norte da África, Sicília, que é o sul da Itália, Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha, e vai falar que em Portugal, na região que vai se tornar Portugal e se tornar Espanha, a Península Ibérica, foi a região onde teve uma forte influência do mundo muçulmano. Eles vão dominar a região durante séculos, tanto é que vai ter um processo de reconquista, onde Portugal e Espanha vão expulsar os árabes muçulmanos de lá, mas isso é um outro momento que a gente vai aprender. O que eu quero que você saiba é que a Península Ibérica vai ser um lugar da Europa Ocidental onde a influência muçulmana foi mais forte e duradoura. E essa região, onde hoje é Portugal e Espanha, onde hoje é a Península Ibérica, os muçulmanos chamavam de Al-Andalus, ou Andaluzia. Então essa região onde ficam esses dois países recebeu esse nome dos árabes muçulmanos, e essa região chamada de Andaluzia esteve sob o emirado e o califado da dinastia Omíada, que era ligado aos árabes muçulmanos. E aí a gente vai dar 2 exemplos de lugares que vão ter uma forte influência muçulmana, ligados ao mar Mediterrâneo, mas estava lá na Europa. O primeiro lugar, Mesquita de Córdoba, um lugar lá na Espanha com uma forte influência árabe muçulmana, de acordo com essas conexões feitas aí através do mar Mediterrâneo. Diz assim: a Mesquita de Córdoba, na Andaluzia, foi construída no século VIII sobre a antiga igreja visigoda de São Vicente. Isso era muito comum. Eles usavam templos religiosos e trocavam de religião. Então, onde era uma igreja, agora é uma mesquita, que era o templo religioso dos muçulmanos. Fala que o edifício tinha características, ou começou a ter características da arquitetura islâmica. Arcos internos em formato de ferradura, uso de figuras geométricas, desenhos inspirados na natureza, trechos do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, colocados então na parede dessa mesquita. Na página 217 você tem um exemplo ali, uma foto da Catedral de Córdoba, que agora era uma igreja, virou mesquita, hoje voltou a se tornar catedral. Mas sabe que na Idade Média esse lugar vai ter uma influência muçulmana, ele vai ser convertido a um templo muçulmano. Então, um lugar lá na Espanha com essa influência. Outro lugar também com uma forte influência muçulmana, lá na Espanha, nesse período, nessa região aí da Andaluzia, em que os muçulmanos conquistaram e tornaram uma influência, um domínio forte e duradouro, é o Palácio Fortaleza de Alhambra, diz assim, na página 218. O complexo arquitetônico de Alhambra, na cidade de Granada. Então, até agora a gente falou de Córdoba, na Espanha, e agora Granada, na Espanha também. Esse complexo arquitetônico começou a ser construído no século IX para abrigar o Palácio do Emir de Córdoba. No século seguinte, o complexo foi remodelado para ser um refúgio muçulmano, uma proteção contra o avanço cristão na região de Andaluzia, ou Al-Andalus. O nome Alhambra, vermelho em árabe, seria uma referência à cor vermelha dos tijolos utilizados pelos mouros em sua construção. Fala no parágrafo 3 que um complexo é gigantesco. O Palácio Fortaleza exibe no seu interior também mosaicos e azulejos coloridos, colunas e arcos em formas de ferradura, que era a arquitetura islâmica presente nessa construção. A caligrafia colocada, então, trechos do Alcorão nas paredes internas. Também fala que combinava estilos de diferentes fases do domínio islâmico no território com influências da arte cristã. Então, por que esses 2 lugares? Porque isso mostra a forte influência muçulmana na região de Portugal e de Espanha, sobretudo Espanha, que são esses 2 lugares que a gente está falando agora. Palácio Fortaleza de Alhambra e a Mesquita de Córdoba. Não é à toa que várias palavras em português e várias palavras em espanhol têm origem em árabe, tá? Mas num outro momento eu vou te dar alguns exemplos dessas palavras aí. Na página 221, para finalizar, diz o seguinte sobre alguns produtos comercializados na Idade Média. Olha só, o ouro africano era o principal objeto da cobiça dos cristãos, que para obtê-lo pressionavam os reis africanos a assinar acordos comerciais favoráveis aos produtos europeus. Comerciantes de Veneza, Gênova, Pisa e Marselha, por exemplo, fundaram feitorias, depósitos, fortalezas em Cairo, Fez, Tunis, enfim, você vai ter um trânsito de ouro africano muito grande nesse momento aí, entre essas regiões. No parágrafo 2 fala que nessas feitorias, os europeus vendiam principalmente tecidos de lã, açúcar, trigo e utensílios de metal.
Não é à toa que nesse momento, por exemplo, Portugal está produzindo açúcar no Brasil. Então eles vão vender esses produtos nessas feitorias, nessas cidades africanas, usando o mar Mediterrâneo como ligação entre todas essas culturas. E fala que em troca adquiriam a preços muito baixos produtos como marfim, especiarias, perfumes e escravos. E eles pegavam esses produtos e revendiam na Europa. Então, usava o mar Mediterrâneo como caminho até a África, comprava coisas lá, trazia para a Europa de novo e revendia mais caro, que é o que diz o parágrafo 3. Nos mercados da Europa, os cristãos revendiam a preços elevados os produtos adquiridos no comércio com a África. Eles também lucravam cobrando tributos dos reinos do norte africano em troca de proteção militar, além de fretar navios aos muçulmanos para o transporte de pessoas e produtos entre o Egito e a Espanha. E aí diz que tem uma consequência nisso. O ouro acumulado nessas transações fez surgir uma poderosa classe de comerciantes nas cidades de Veneza, Gênova, Milão e Florença. Não é à toa que o comércio, lá pelo século XI, XII, XIII, ele vai começar a voltar a ter força. Lembra o processo de ruralização? Agora está acontecendo o contrário do que tinha acontecido com o comércio lá no século IV. O comércio no século IV ele vai diminuir muito, ele vai diminuir drasticamente. Só que agora ele está voltando a florescer, não é à toa que você já viu numa outra aula que em aglomerações urbanas vão surgir os burgos, os burgueses, comerciantes vão prosperar bastante. E aqui está falando disso porque o mar Mediterrâneo vai se tornar essa ponte de ligação entre esses vários locais. Então, respondendo à pergunta inicial da nossa aula, que era qual tem sido a importância do mar Mediterrâneo ao longo da história, você percebeu que diversas culturas, né, desde a cultura romana até a cultura árabe muçulmana e agora a cultura europeia ocidental medieval, vai utilizar o mar Mediterrâneo ali como ligação entre várias áreas. Era como se fosse um caminho facilitador entre trocas culturais, trocas comerciais e até exploração de vários territórios e aumento do domínio de vários territórios políticos, já que do mar Mediterrâneo você chegava ali no norte da África, no oeste da Ásia, no sul da Europa. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.